Boa tarde a todos! Hoje apresentarei uma análise crítica das decisões de investimento em saúde em nações em desenvolvimento. Especificamente, examinaremos os custos de oportunidade entre a infraestrutura de saneamento básico e a pesquisa em tecnologia quântica. Este não é apenas um exercício acadêmico. Estamos falando de escolhas reais que determinam quem vive e quem morre. Permitam-me explicar o porquê desta afirmação. Os números são claros e alarmantes. Atualmente, 2,3 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico adequado. Este déficit causa aproximadamente 432 mil mortes evitáveis a cada ano, a maioria crianças com menos de 5 anos de idade. Estas não são doenças misteriosas ou desconhecidas. Sabemos exatamente o que as causa e sabemos exatamente como preveni-las. A falta de saneamento é uma crise de saúde pública com soluções bem estabelecidas. Por outro lado, a computação quântica promete avanços revolucionários na área da saúde. A descoberta de medicamentos, por exemplo, poderia acelerar dramaticamente com estas novas capacidades. A medicina personalizada poderia finalmente tornar-se uma realidade acessível. Além disso, a modelagem de doenças poderia atingir uma sofisticação sem precedentes, permitindo diagnósticos e tratamentos mais eficazes. As possibilidades teóricas são vastas e inspiradoras para o futuro da medicina. Então, a questão fundamental é a seguinte: se você é um ministro da saúde em um país em desenvolvimento com um orçamento limitado, onde você decide investir? Esta é uma decisão que exige uma análise rigorosa dos custos e benefícios. Vamos analisar os custos e retornos de cada uma dessas opções. A comparação direta revela contrastes significativos que merecem nossa atenção. A infraestrutura de saneamento básico custa entre 100 e 300 dólares por pessoa. A instalação ocorre relativamente rápido e os benefícios começam a ser percebidos imediatamente. Cada dólar investido gera de 3 a 6 dólares em retornos econômicos, através da redução de custos de saúde e aumento da produtividade. Agora, consideremos a pesquisa quântica. Um programa mínimo viável de computação quântica requer mais de 100 milhões de dólares apenas para começar. Os custos operacionais anuais podem facilmente ultrapassar 20 milhões de dólares. O cronograma para aplicações práticas na área da saúde é de décadas, e isso se tudo correr perfeitamente. A incerteza e o longo prazo são fatores cruciais nesta equação de investimento. O cálculo do custo de oportunidade é brutalmente revelador. Um investimento de 150 milhões de dólares em pesquisa quântica poderia, alternativamente, fornecer saneamento para 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas teriam suas vidas transformadas. Os 20 milhões de dólares em operações anuais poderiam atender a mais 200 mil pessoas a cada ano. Escolher a pesquisa quântica em detrimento do saneamento significa permitir milhares de mortes evitáveis. Isso ocorre enquanto se persegue uma pesquisa que pode nunca gerar aplicações localmente relevantes. A evidência empírica apoia fortemente o investimento em saneamento. Estudos de custo-eficácia mostram que o saneamento custa entre 50 e 150 dólares por ano de vida, ajustado por incapacidade evitado. Isso o coloca entre as intervenções de saúde mais custo-eficazes disponíveis. Para a pesquisa quântica, não podemos sequer calcular a custo-eficácia, pois os resultados permanecem incertos e distantes. A falta de dados concretos sobre o retorno imediato torna a comparação ainda mais desafiadora. Alguns poderiam argumentar: por que não fazer ambos? No entanto, isso ignora a realidade das restrições orçamentárias vinculativas. Quando milhões carecem de saneamento básico e os orçamentos de saúde não conseguem financiar as intervenções mais custo-eficazes universalmente, afirmar que os países deveriam buscar ambos é, francamente, economicamente incoerente. Outros sugerem que as nações em desenvolvimento devem investir agora para não ficarem para trás. Contudo, as tecnologias quânticas estão sendo desenvolvidas principalmente em nações ricas, com ecossistemas de pesquisa robustos.
Se essas tecnologias amadurecerem em ferramentas práticas, as nações em desenvolvimento podem adotá-las uma vez comprovadas, evitando os enormes custos de caminhos de pesquisa falhos. Há também uma dimensão moral que não podemos ignorar. As mortes por doenças relacionadas ao saneamento são permanentes e irreversíveis. Crianças que morrem hoje de doenças diarreicas evitáveis não podem ser restauradas se as tecnologias quânticas surgirem em 20 ou 30 anos. A urgência da vida humana presente deve ser um fator preponderante em nossas decisões de investimento. A ética da saúde pública nos impulsiona a priorizar as intervenções que salvam vidas de forma mais imediata e garantida. Então, qual é a nossa recomendação? As nações em desenvolvimento devem priorizar a conclusão da infraestrutura de saneamento básico antes de alocar recursos significativos para a pesquisa quântica. Esta priorização deve ser absoluta em nações onde a cobertura de saneamento permanece abaixo de 70%. Isso não significa que as nações em desenvolvimento devam abandonar todo investimento em tecnologias emergentes. Pelo contrário, trata-se de uma avaliação realista dos custos de oportunidade e de uma priorização honesta baseada nos retornos esperados e na urgência das necessidades. A sequência dos investimentos importa tremendamente. À medida que as nações se desenvolvem economicamente e abordam os desafios de saúde fundamentais, a alocação ótima se desloca para um maior investimento em pesquisa. Mas, sob as atuais condições de escassez severa e necessidades urgentes, a infraestrutura básica deve ter precedência. Em conclusão, a análise do custo de oportunidade apoia firmemente a priorização do saneamento básico sobre a pesquisa em tecnologia quântica. Esta recomendação decorre da lógica econômica, da evidência empírica e da consideração moral pelas populações que sofrem de doenças evitáveis. As aspirações por avanço tecnológico, embora louváveis, devem ceder ao imperativo urgente de prevenir mortes evitáveis por meios estabelecidos. Agradeço a atenção de todos. Estou à disposição para responder a quaisquer perguntas.